escândalo pode rodar a baiana também. Armar um barraco, mudar o contrato, meu bem. Que sufoco, botar a mão no fogo, dar uma de louco. Carne e osso, pra nosso amor se dar bem. Ame de vexame, derrame lágrimas, 1000 beijos somáticos, choque anafilático. Uhul! De vexame. Boa tarde, meu povo! E começamos nosso programa de hoje aqui com João Galima cantando pra gente ao vivo. Bom, e como o nosso tema foi muito polêmico antes do carnaval e a gente, enfim, no dia os telefones da rádio haviam quebrado, então atendendo a pedidos dos ouvintes, voltamos hoje com o tema poliamor e relações abertas. Meus convidados de hoje são Dr. Antônio Pedreira, que é médico, psiquiatra, que é terapeuta, que está sempre aqui conosco e que, enfim, veio conversar um pouco com a gente aí, falar como é que isso impacta no ser humano. Boa tarde, Pedreira. Boa tarde, meu código, boa tarde a todos, aos seus incontáveis ouvintes. Mais uma vez, abordando um tema palpitante e que certamente vai dar o que pensar. Trago de novo o João Galima para continuar aí, enfim, com essa discussão. O João é músico, tá? Ele tem um programa também numa outra rádio, que é o Brasil Pandeiro, é isso? Isso, Brasil Pandeiro. Ele também é compositor, enfim, e tem uma situação, ele tem uma relação, na verdade, há 25 anos com a companheira dele, que é uma relação aberta, é uma relação estável, eles têm uma família e tem 4 filhos, enfim, veio falar um pouquinho pra gente dessa experiência. Dá um alô aí, João, pra todo mundo. Boa tarde, Maiara, boa tarde a todos os ouvintes da Metrópole, do Cabeça de Homem. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu acho tão bacana, a gente sair um pouco do senso comum e falar de uma coisa que é mais diversa, e é sempre bom a gente ter a oportunidade para conversar sobre essas coisas. E estou trazendo aqui também Henrique Regis, que Henrique é advogado, também é formado em comunicação, não é isso, Henrique? Publicitário, mas hoje trabalha na área de direito. E Henrique, enfim, opta por uma relação monogâmica. E eu vim trazer hoje 2 convidados justamente para poder fazer esse contraponto. Já que o público estava reclamando que eu estava como se fosse levantando uma bandeira. E eu disse que o nosso programa aqui é um programa para a gente falar sobre tudo, de forma natural, de forma tranquila, que a gente não pode, digamos assim, nada é proibido que a gente fale. Então a gente pode falar sobre qualquer coisa. Mas, enfim, para que a gente saiba que não existe um modelo de relacionamento a seguir e que cada um escolhe o seu, hoje eu optei por a gente trazer 2 pessoas com visões diferentes, com escolhas diferentes, e para que vocês, enfim, possam também ligar e participar com a gente. Dá um alô para todo mundo aí, Henrique. Alô, todo mundo. Boa tarde, boa tarde. Gente. Todo mundo, boa tarde, Maiara. Satisfação estar aqui com o Jonga. Aprender com todo mundo aqui. Mostrar o que a gente vive, o que a gente acredita e aprender um pouquinho mais, né? Pois é. Alguns convidados, ao longo da semana, não só dessa semana, como das semanas anteriores, esse tema gerou muita repercussão, sabe, Pedreira, nas redes sociais. Eu até queria ouvir um pouco, assim, de você, porque como é que você acha, enfim, como profissional, não só como médico, para ver a repercussão dos relacionamentos e da questão também sexual no ser humano, o que é que mexe na química do nosso corpo, e também com relação a essa questão das escolhas, porque a gente vive numa sociedade em que o padrão de relacionamento estabelecido é um padrão monogâmico, dizemos assim, que é o padrão, digamos assim, mais vigente na nossa sociedade. Só que falando de vida privada, enfim, cada um tem o seu modelo, cada um escolhe a forma que melhor lhe convém, né, e que se sente mais confortável. Então eu quero ouvir a sua opinião como profissional, tá? Positivo. Do que é que você acha disso? Só que antes eu quero pedir ao público que participe, que ligue pra gente, que fale, enfim, que fale o que é que acha sobre o poliamor, sobre as relações abertas, qual a sua opção, se é viver uma relação aberta ou se viver uma relação monogâmica e por quê. E o nosso telefone é 35055000, 35055000. Vocês também podem entrar no portal metro1.com.br, metro1numeral.com.br e mandar a mensagem de vocês para o estúdio. Podem entrar na nossa fanpage, que é o Cabeça de Homem, e a gente está aqui aguardando vocês. Vamos lá, Pedreira.
Muito bem. Como profissional psicoterapeuta, eu escuto as confidências das pessoas. Evidentemente que tudo que eu disser aqui vai sair de modo anônimo para preservar a ética e o sigilo, mas evidentemente que atingir uma marca de quase 9 mil clientes, eu já ouvi de tudo que vocês puderem imaginar sobre essas variáveis que estão sendo mencionadas. E é óbvio que a nossa sociedade tem um modelito para ser seguido, né? Que é um modelo monogâmico e que apregoa que a felicidade se obtém no casamento. Mas na minha estatística, apenas 1 a 5% dos casais atinge essa felicidade espontaneamente. Com um pouquinho de ajuda, nós podemos chegar a 20%. E 80% das relações são sofríveis, são vamos dizer assim, críticas e até mesmo ruins e péssimas, de maneira que algumas pessoas completam o quociente buscando algumas coisas fora do casamento. Então já existe o casamento aberto, embora as pessoas não enxerguem assim. Porque para o homem, por exemplo, eu falo de outra geração, de meus pais, o que existia na época de Jorge Amado, não botar meu pai na jogada, do Jorge Amado, que está nos livros dele, o comum era ver o prostíbulo, em que os homens casados, coronéis e tudo mais, iam lá, né, fazer uma diversificação, né, do seu menu. Né? No entanto, na atualidade já tem um progresso grande que foi um motel. O motel surgiu já como uma novidade dos anos 60, 70 e foi ganhando corpo como um lugar que as pessoas vão de comum acordo, diferente daquele que era o prostíbulo, em que a pessoa ia como se fosse numa loja de variedade, vê o que está exposto na vitrine e evidentemente que tem toda uma conotação que pode ser criticável ou não. Aqui eu quero pontuar o seguinte, de que a relação é complexa e nós precisamos analisar caso a caso, embora exista um consenso de como é que as coisas deveriam ser. Pô, Pedreira, gostei dessa sua fala. Enfim, é bom porque assim, a gente teve um outro profissional que foi o Ban, que eu quero mandar um beijo grande, que é psicólogo e que sempre está aqui com a gente também da outra vez. Enfim, trazendo uma fala sobre uma ótica e a gente não chegou a abordar esse assunto que você falou agora. E a gente, um tempo atrás, falando sobre essa questão até dos motéis, aqui em Salvador, pelo menos, eu não sei nos outros lugares do Brasil, os dias de motel mais cheios são segunda-feira à tarde. Com certeza não são os casais estáveis que vão para um motel na segunda tarde, justamente no horário de trabalho. E uma das outras coisas que eu digo, que as pessoas, assim, eu quero colocar aqui agora, esse é um programa em que a gente pode falar de tudo, tá? É um programa para a gente falar sobre relacionamento, sobre comportamento, como as pessoas se comportam a partir da ótica masculina. Como o nome é programa Cabeça de Homem, eu foco no gênero masculino, mas quando eu falo de homem, a gente termina falando também de mulher e termina entendendo um pouco dos dois lados. Então, assim, é um programa onde a gente pode falar sobre tudo. Não tem assunto proibido aqui. Certo. Não tem, pra mim aqui, eu não vou entrar no mérito do que é certo e do que é errado. A gente vai entrar no mérito do que vale pra mim, do que não vale pra mim, do que é bom pra mim, do que não é bom pra mim, e do que me deixa confortável ou feliz, ou do que não me deixa confortável e nem feliz. Isso é o grande barato. Esse eu acho. Então, assim, uma coisa que eu quero até trazer aqui pras pessoas gente, em se falando de relacionamento, não existe um modelo único a ser seguido e não existe um modelo ideal. Cada pessoa é de uma forma. O que está bom para um não está bom para o outro. Então, por que eu trago esse tema? Porque é um tema palpitante, é um tema pulsante, em que algumas pessoas, como a gente tem um modelo, digamos assim, pré-estabelecido, um modelo que é mais vigente, tá? Que está aí atuante, que está em vigor, geralmente as pessoas ou a população de uma forma geral, a maior parte dela, costuma não aceitar de forma tranquila, madura e costuma não respeitar outras opções que as pessoas tenham. Então o que eu quero abrir aqui é um espaço para que a gente possa falar de tudo e para que a gente tenha liberdade, tenha respeito à liberdade individual de cada um. Tá? Deixa eu apimentar um pouquinho então isso. Vai lá, Jonga. Bom, na minha vida, quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, foi quando eu tinha 20 anos e eu conheci Roberto Freire, a obra dele. Eu fiz somaterapia, que era uma terapia que a gente estudou muito temas anarquistas, de libertários, e estudei a comunicação, a pragmática da comunicação. Estudamos assim, refletimos muito sobre essa questão do apego, da posse no amor. Então, a reflexão que eu faço é o seguinte, que, assim, como você falou, Mayra, eu acho que é importante, são as nossas escolhas. Se a gente está feliz, não tem modelo
né, certo ou errado. Eu acho que a gente tem que estar bem feliz. Agora, a reflexão que eu faço é o seguinte: o doutor Pedreira falou da questão dos motéis, então assim, por que isso sempre aconteceu com os homens? Por que não as mulheres? Por que não tem prostíbulo para as mulheres até hoje? Cheio de homem gostoso lá. Seria muito normal para mim. Não vejo problema nisso. Eu acho que se a gente pode, por que elas não podem? E como a gente consegue, como homem, impor isso para as mulheres? É na maciota, ou é na violência, ou é com alguma chantagem, ou é com alguma... Então, há umas coisas que a gente precisa avançar e aprofundar nessa discussão, porque eu acredito sim numa relação monogâmica. Minha relação afetiva com a minha esposa hoje, ela atravessa momentos grandes, às vezes, monogâmicos. Eu não sou uma pessoa que fico desesperado com uma mulher bonita passar na minha frente. Porém, a gente está aberto e livre para, se tiver um desejo por uma outra coisa, isso vai ser conquistado da maneira possível, com sinceridade, com respeito pelo outro, com uma igualdade de condições. Isso que eu acho que é importante. Então, eu acho que é importante na relação a gente avaliar o quanto é livre esse sentido de a mulher e o homem ter voz, ter respeito. Eu não gosto dessa coisa unilateral do machismo. Eu sou absolutamente contra e acho incoerente. Então, tudo bem, a monogamia é vigente, mas vamos refletir em que condições a maioria dessas relações são. Será que todas têm respeito e sinceridade? Uma das coisas, quero voltar para Pedreira antes de passar para Henrique. Uma das coisas, Pedreira, uma das coisas que me incomoda muito é a questão da hipocrisia. A hipocrisia da sociedade de uma forma como um todo, tá? E eu estou enquadrada nela, lógico, em muitos aspectos, e já venho combatendo muitas coisas em mim há muito tempo, que é a questão da incoerência, a incoerência entre discurso e prática, tá? Porque assim, outro dia eu vi uma pesquisa que nos Estados Unidos 90% da sociedade se declara monogâmica, mas mais de 70% das pessoas traem. Exato. E todas essas ideias de sites de traição, de tudo surge nos Estados Unidos. Todas as primeiras coisas ligadas à pornografia, e a pornografia como ela é bem mais forte nos Estados Unidos do que em outras cidades, do que em outros países, em outros lugares do mundo. E são modelos que eles se repetem com, digamos assim, um percentual diferente, mas que ainda se repetem aqui. Então, uma das coisas que eu falo assim, gente, tenha santa paciência. Quando a gente começa a falar sobre assuntos, digamos assim, que são mais polêmicos, que são tabus, as pessoas, elas vêm jogando pedra, vêm contra, porque falam, não aceito. Mas como é que é uma sociedade que se diz monogâmica, a gente tem um percentual, 90% se diz monogâmico e mais de 70% das pessoas traem. Então, cadê a coerência nisso? O que vale, Pedreira, é o que as pessoas falam ou o que vale é o comportamento vigente na sociedade? Muito bem. Eu quero pongar no que Jonga falou, eu parabenizo até porque ele falou uma coisa que eu defendo também, que é a coerência e a congruência, em que as relações podem, convém e devem ser com a bilateralidade. O que vale para um está valendo para o outro. Só que as leis, o nosso colega que é advogado, daqui a pouco ele vai falar e vai dizer que foram feitas por homens, principalmente, né? Depois a moral é machista mesmo, né? Um homem que é pegador, ele, poxa, peguei 10, peguei 5, peguei 4, o quantitativo tá indo no ar, né? E as mulheres mais receosas, às vezes já pegaram 5, mas só peguei 1,5, né? Então, pode pegar e dizer com pudor de menos. Mas eu pego aqui o jornal de hoje e a gente vai ver uma página juntinho, onde serviço funerário, juntinho, aparece aqui um bocado de mulheres exibindo os seus dotes físicos, né? E aí vem, não sei quem lá, não vou dar ibope de quem não, mas tem aqui, cheirosa, gatíssima, olhos claros, liberal e atende casais. Pois bem, Poliamor tem sendo oferecido no jornal. Oferecido aqui ao vivo, tá? Olha, são de hoje aqui, populares do jornal à tarde, né? Eu não fui nem buscar, porque eu estive em São Paulo recentemente, peguei aquele indicativo de cinema e tudo mais, o que tinha oferecendo de menage à trois, o que tinha oferecendo de swing, o que oferecia de 2 casais, 4 casais, né? A população inteira de casais, era uma coisa notável. Então já existe isso liberado do poliamor. No entanto, eu penso o seguinte, é a minha maneira de ver. Eu acho que o homem será muito homem mesmo se der conta de uma mulher só. Mas dar conta não é chegar e transar, que é a coisa mais fácil que tem. Até os tupiniquins sabem fazer essa história. Coisa é a seguinte, a relação sexual não é só uma questão genital. Começa com um bom dia, com um olhar, com um sorriso, com um toque, com a gentileza. É um crescendo até a consumação do ato em si.
Ora, o que a gente vê normalmente é que grandes machistas são as mães. As mães dizem, esse meu filho vai ser um perigo, vai pegar tudo que é mulher aí, né? Quando a menina não diz, essa menina vai ser um perigo, vai pegar tudo que é homem. Não existe essa reciprocidade. Então as mulheres são machistas. Isso dá uma certa perpetuação do status quo. Então os costumes vão sendo preservados assim também. E é óbvio que eu sei que na minha experiência clínica eu vejo todos os casos que se propuseram a ter relação aberta a partir de um dado momento deram encrenca. Quando já nasceram abertos, menos mal. E algumas pessoas tiveram uma coisa interessante. Quando disseram, vamos ser liberais. Esse é um casal que eu atendi há uns 15 anos aí passado. E eles propuseram que seriam monogâmicos entre si, no entanto, se pintasse para um e para o outro, que tudo que tinha que fazer é só dizer ao outro. Me envolvi com a figura aí, né? Só dar o aviso prévio, mais ou menos como na lei trabalhista, né? Bom, o que acontece é o seguinte, na hora que ele deu o aviso para ela, rapidinho para ela aceitou. Na hora que ela disse, estou interessado em fulano, foi uma ciumada de todo tamanho, que eu vi a hora de agressão verbal, houve, né? Eu já vi você, a mulher, aí botou 4 letras logo para ela na frente, e aí foi já escrachando. Então observe, valeu já para um lado, já não vale para o outro, né? Mas como o assunto é complexo, eu vou passar para o nosso colega advogado também ter a chance de falar. Bom, nosso colega advogado hoje veio falar como homem, não veio falar como advogado de relações. Nosso colega advogado veio tratar de assuntos relacionados à convivência humana. Pois eu trouxe Henrique, na verdade, que é um amigo conhecido. Eu falei, pô, Henrique, a gente conversa tanto, é tão agradável o nosso papo, porque eu quero te trazer como um homem que optou por uma relação monogâmica e dizer o porquê da sua escolha, por que você escolheu a monogamia, o que é que você acha da monogamia em detrimento a outras formas de relacionamento? Quando você me fez o convite, eu tive que estudar isso, né? Tive que dar uma lida para me inteirar do assunto. A gente tem notícias disso tudo desde sempre. Eu morei no interior, em outras cidades, e que havia pessoas que tinham relações fixas com várias esposas. E cada uma num lugar diferente. Sempre homens. Sempre homens, okay. Certo? Sempre homens. E nunca tinha pensado em estudar esse assunto para discutir de uma forma mais, vamos dizer assim, mais científica aqui. Apesar de estar num bate-papo aqui, mas é mais científico. E o que eu estou ouvindo aqui, ouvi o doutor Pereira falar, eu vi Junga falar, existe uma coisa que, quando o doutor Pereira falou a respeito dos motéis, dos prostíbulos, Jonga falou uma coisa que eu não me lembro muito bem, mas foi alguma coisa parecida com isso. Não existem prostíbulos para mulheres. Não existe prostíbulo para mulheres. Foi do outro lado. Eu acho que isso aí é um desvio do que é a relação que se propõe, sendo monogâmica ou poligâmica ou poliamor. É você deixar de ter aquele compromisso, que o meu compromisso é com minha esposa. O compromisso de Jonga é acho que é só com a esposa dele, mas um compromisso de outra forma, e que a traição, a utilização do motel para homem ou para mulher fora deste compromisso é diferente. É uma coisa diferente do coisa de advogado, do contrato que é celebrado entre mim e a pessoa ou as pessoas que eu quis ter esse relacionamento. Então, ser monogâmico, ou ser poligâmico, ou ter o poliamor é diferente de trair. Uma coisa importante que eu acho que eu sempre trago aqui no programa é que a maioria das pessoas, quando começa uma relação, elas não costumam estabelecer as bases da relação. Não costuma. Vem cá, quais são as bases que regem o nosso relacionamento? Exatamente. E isso termina dando problemas em muitos casais. Por quê? Porque a mulher parte do pressuposto, é óbvio que ele sabe disso. O homem parte do pressuposto, isso é lógico, nem se conversa, ou nem se comenta. E aí, quando começam a acontecer as crises, ou digamos assim, as divergências, um começa a cobrar do outro por algo que não foi combinado, ou que você acha que o outro deveria fazer. E aí, Pedreira, você que tem bastante experiência nesse assunto, como é que é? É interessante, né? Primeiro eu vou pôr no que o Henrique falou, dos contratos jurídicos. Na nossa linha de terapia chamada análise transacional, a gente faz contratos terapêuticos e propõe também aos nossos clientes que isso tudo na vida tem contrato. Tá certo? Quando eu acertei que eu viria no seu programa, fiz um contrato com você, não tem nada de remuneração, a não ser a boa vontade, não tem nada escrito, nem vai protestar, coisa nenhuma, mas havia um compromisso, isso é um contrato, tá bem? Então, quando eu fiz uma pesquisa com 6.500 clientes para saber as 10 causas mais frequentes do mal-estar, em primeiro lugar, campeão de audiência, apego.
Vice-campeão, reversão de expectativas. Terceiro, comunicações inadequadas. Quarto, nível alto de exigência e de cobrança. Num quinto lugar, não menos distante, estava contratos mal feitos. O que você acabou de falar aí. As pessoas pactuam dentro de um pressuposto. E esse pressuposto, né, do subentendido, gera mal entendidos, que termina depois acontecendo alguns desvios da rota. E aí a pessoa achava, eu pensei que você tivesse entendido que podia, para mim pode, para você não pode, porque dentro da moral machista, o homem é quem pode, já que ele é o invasor, ele é quem vai invadir o corpo alheio, e a mulher é quem se deixa invadir. O homem tem milhões de espermatozoides, 350 milhões numa ejaculação que dá para povoar um país inteiro, a mulher tem um óvulozinho por mês, chorada com a casquinhagem, um por mês, né? Embora haja uma gincana todo mês no ovário que resulta na menstruação, né, com a eliminação também dos que não foram utilizados. Ora, o que a gente sabe na prática é que na dinâmica amorosa tem uma fase que é de alto frisson, que é a fase apaixonante, porque o cérebro da pessoa está cheio de dopamina e esta fase apaixonante dura, atenção, 1 a 2 anos e meio, porque o nosso cérebro não tolera esse estado de paixão por mais do que isso, porque senão vai mexer no sistema imunitário e a pessoa está se candidatando a ter uma doença grave. Nosso cérebro, nosso organismo, como tem uma sabedoria própria, logo transmuta a noradrenalina, a dopamina, por um outro neurohormônio chamado de 5-hidroxitriptamina, para os íntimos serotonina, que dá uma sensação de paz, tranquilidade, apaziguamento. E aí era o momento de transformar o apaixonamento no chamado amor companheiro, que é o ideal que um casal tenha. O que é amor companheiro, Pedro? É só ficar junto, feito irmão? Nada disso. A confiança, a respeito, a admiração, intimidade e ternura, e há também boa sexualidade, quantitativamente e qualitativamente. Então é TDB, tudo de bom, nesse processo. No entanto, o que acontece? Na hora que transmuta da fase apaixonante para esta fase do amor companheiro, ou então do amor em transição, devo dizer que estatisticamente, de acordo com Master and Johnson, estatística americana, só 1 a 5% dos casais atinge espontaneamente o amor companheiro. 95 a 99% vão já começar um desgastezinho chamado amor em transição. Isso é um motivo para uma outra conversa. Mas eu quero concluir o pensamento da seguinte maneira: é muito gostoso o jogo da sedução. E o jogo é unissex, não é só do homem para a mulher. Porque desde que o mundo é mundo, quando o homem é quem faz as escolhas, aparentemente, a mulher escolheu o homem que a escolheria. Ela jogar um charme, jogar um lenço no chão, fazer de conta que não tinha visto, começar com os olhares, puxar o cabelo, fazer uma gracinha, se abaixar para apanhar o pente, dava mau lance, né? O homem não tolera, né? O homem tem uma coisa chamada tesão do olhar, que ele não suporta ver um detalhe do corpo feminino que ele não confira. Ele vai conferir mesmo. Isso não é doença nenhuma. Isso é parte da nossa herança ancestral. Então, porque o jogo da sedução, ele é um jogo que é gostoso, ele se processa quando é mais proibido, quando é favorecido, já não precisa tanto mais fazer esse jogo. Aí seria o momento da serenidade, de um amor tranquilo, sereno, para desfrute. Bom, a gente está com o Zé Fernando na linha 2. Boa tarde, Zé. Boa tarde, nosso anjo Maiara. Tudo jóia? Tudo jóia, meu anjo. E aí, me diga aí, o que é que você acha do poliamor e das relações abertas e qual é a sua opção de relacionamento? Relação aberta, poliamor, monogamia? Maiara, meu anjo, é o seguinte. Pra mim, eu tive só um pai, tive só uma mãe e tenho só um Deus. A gente, quando duas pessoas se encontram, se amam, tem a presença de Deus. Sabe por quê, Maiara? Sim. Porque os filhos vão ser conduzidos para uma vida, para um mundo melhor. Os nossos filhos serão conduzidos. Agora, essa questão do poliamor, quando a gente solteiro, como no meu caso, que eu ainda não tenho ninguém, mulher nenhuma, é por isso que eu digo, eu quero ir embora para Passárgada, porque lá eu quero ser amigo do rei. Terei a mulher que eu escolhi, que eu quero, que na cama escolherei. Portanto, para os solteiros e as solteiras, essa parte do poliamor é importante. Agora, quando uma mulher e um homem se encontram, tem que ter a presença de Deus. Eles têm que se amar, se respeitar, porque a futura geração, que são seus filhos, que tem que se conduzir para um mundo melhor, Maiara. Então, meu anjo, é isso que é a minha opinião. Nesse ponto, eu sou contra o poliamor, porque eu conheci, Maiara, conhecidos meus, que ele contratava profissionais do sexo e se apresentavam como sendo casados, e aí se relacionava com outros casais,
significando um poliamor, quer dizer, uma forma artificial, que isso vem prejudicar a sociedade e a família mundial, que não falamos só de Brasil, mas do mundo, né, meu irmão, meu anjo? Vamos lá. Muito obrigada, Zé, pela sua participação. As pessoas costumam achar que as relações ou poliamoristas ou abertas, que elas não têm regras e que o fato de você, digamos assim, ter relação sexual ou ter uma relação afetiva com uma outra pessoa significa, digamos assim, desrespeito ou traição. Pedreira trouxe uma fala, antes de eu passar aqui para Jonga, que eu vou fazer uma pergunta a ele, Pedreira trouxe uma fala bem interessante, tá? Da questão da experiência dele em consultório. Que as relações que já nasceram abertas, que elas tendem a se prolongar. Mas que as relações que nasceram num outro formato e que durante o tempo se tornaram abertas é quando começam a surgir os problemas. Uma das provocações que eu fiz com as pessoas ao longo da semana foi, existe, digamos assim, permanência numa relação aberta ou no poliamor? A relação de Jonga já tem 25 anos. E é uma relação assim, eu vi um filme, que foi um filme de 12 minutos e pouco, feito com a família dele. Foi entrevistado ele, foi entrevistado a esposa, foram entrevistados amigos, foram entrevistados os filhos, e que retrata, digamos assim, um outro lado, que é o lado que a gente não vê. E que eu acho que a gente não vê porque a gente já vem com um conceito formado de que isso é certo e de que aquilo é errado. Então fala um pouco pra gente, Jonga, da sua experiência, não só da sua escolha, mas como é a sua vivência familiar e até mostrar assim, dizer para as pessoas, o fato de nós temos acordado que em algum momento podemos ou não, havendo interesse, ficar com uma outra pessoa, se isso é uma questão de desrespeito. Isso é uma construção, a gente tem que se preparar para essa escolha. E como eu disse, é uma escolha feita por pessoas que querem, pelo menos no meu caso, é uma corrente de vida de pessoas que querem, em primeiro lugar, respeitar o próximo, apesar das opções. Eu vou te contar uma coisa curiosa. Diga. Quando eu comecei a namorar a Mônica, durante os 10 primeiros anos de vida, eu tinha 20 anos, dos 20 aos 30, e eu baguncei do mesmo jeito que um homem dessa idade deve bagunçar, porque a gente precisa bagunçar um pouquinho o coreto dos 20 aos 30 para poder depois ter maturidade, para ficar tranquilo, porque outras coisas, os filhos crescem, outras demandas profissionais e emocionais, familiares, necessitam da gente mais inteiro. Eu não posso ficar saindo toda hora de minha casa para ficar apaixonado, dá muito trabalho. Bom, mas dos 20 aos 30 eu não queria saber, eu queria me conhecer. E ao mesmo tempo, a mulher da minha vida estava ali, o grande amor da minha vida. E dificuldades? Tive muitas. Como temos em qualquer relação. O amor sempre vai trazer dificuldades, sofrimentos, desajustes. A interação dia a dia sempre gera brigas, desconfortos, mas então, as nossas foram daquela cor, com muitas saídas minhas, saídas de Mônica. Então, normal. Agora, uma coisa curiosa que eu queria contar, a meu respeito, né, que eu acho que a primeira vez que eu falo isso, assim, para as pessoas... Para tanta gente, né? É verdade. Eu nunca fui num prostíbulo. Eu nunca fui num puteiro, eu nunca fiz sexo pago. Eu não gosto, eu não tenho a menor intenção, não significa nada para mim. Eu aprendi com a minha vida que eu conquistava isso de graça, com amor, com sedução. Então as minhas relações afetivas foram sempre conquistadas gratuita, na sedução, na paquera saudável, bacana. Eu nunca precisei pagar para isso. Muito legal. Diga, Henrique. Eu preciso dizer depois uma solução. Ok. A pessoa que ligou pelo telefone aí falou a respeito de família, e você também comentou aqui que Jonga era ele casado com a mulher e a família. Eles têm quatro filhos, né? Uhum. É uma preocupação. Quando você começa a prestar atenção nesse tipo de diversidade de relacionamentos, eu penso no que é que isso repercute para a família. A gente falou aqui, em algumas vezes, todos nós falamos de acertos que as pessoas fazem para ter esse tipo de relacionamento. O monogâmico tem um acerto com sua parceira e ela com seu parceiro. Quem não tem uma relação monogâmica tem com aquelas pessoas todas que têm as relações. E isso só para quem tem o poliamor, para quem tem uma relação aberta, esse acerto é só entre vocês? Ou esse acerto tem repercussão para fora dessa relação? Que nessa sociedade que é a família, esse poliamor, me parece que o poliamor se limita muito mais ao desejo e à vontade desses contratantes e não das repercussões que esse contrato gera.
as repercussões que essa relação gera, a família que essa relação gera. Antes de passar, conclua que antes de passar para Jonga, a gente vai ouvir um ouvinte que está na linha. Para mim, a relação monogâmica, ela tem muito mais chance de você... Doutor Pereira, não é uma relação monogâmica viciada, não é uma relação monogâmica com os problemas que o senhor falou aí. É uma relação monogâmica que consegue ter harmonia. Sim. Que São consegue... poucas, viu? São mas veja, esse é o grande lance. Quando o doutor Pereira fala que a paixão é durante um ano e meio, 2 anos e meio. 2 anos e meio, o grande lance, a grande vitória da relação é quando você consegue chegar a esse amor companheiro e essa harmonia. Mesmo tendo as confusões, mesmo tendo os embates. Então, para mim, é muito mais fácil você resolver esses problemas, 2 pessoas, e criar uma harmonia dentro de casa e ter essa repercussão nos terceiros que são envolvidos na sua relação primeira, essa repercussão ser mais positiva. Rapidinho, antes de passar para todos responderem, eu quero ouvir Marcelo, que está na linha 2. Boa tarde, Marcelo. Ah, caiu. Bom, Dilcinho, antes de ir para o intervalo, eu posso ainda falar algumas coisinhas? Tá. Quer falar, Pedreira, antes de Jonga? Fala. Eu vou fazer uma pergunta a você. Eu quero dizer o seguinte, que a dissociação entre amor e sexo é uma coisa que já vem desde o século XIX, denunciar até por Freud mesmo. Essa dissociação de sexo e amor, e que a gente vem notando no cotidiano também. Porque é muito mais fácil se ter uma relação sexual do que ter uma relação íntima. E não podemos perder de vista que o sexo tem 3 vertentes: o sexo prazer, o sexo amor e o sexo reprodução. Eu vou chamar o sexo prazer de sexo recreativo, o sexo reprodução de procriativo, e vou chamar o sexo amor de sexo afetivo. Pois bem, quando o ouvinte falou que ele é monoteísta, monogâmico, tudo, ele está pensando na família e está certo. Porque o sexo reprodutivo, até dos animais, é necessário que haja aquela coligação do pai e da mãe para proteger a prole. Então isso está fora de questão. O que está aqui em pauta é que as pessoas, quando vão buscar, estão buscando o sexo recreativo. E aí, o que é que eu vejo? Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que eu não tinha nem pensado. A pessoa era heteroafetiva e, de repente, em pleno curso, separou uma primeira vez, uma segunda, daqui a pouco meteu no meio uma relação homoafetiva, eu estou falando de uma mulher, viu? Depois voltou a ser heteroafetiva, e aquilo parecia como foi um acidente de percurso. E, no entanto, ela me contou que não se arrepende de nada que fez. Então ela tinha assuntos dela, da vida lá da infância, a ser preenchida, que foi preciso preencher com a figura feminina. Bom, então essa história é muito mais complexa do que a gente imagina. Por que é que a gente se apaixona por alguém? Já disse uma vez aqui, é porque é o Freud que nos ensinou que nós repetimos ao longo das nossas vidas as relações objetais primárias. Qual o grande amor da nossa vida? A relação com a mãinha e depois com o painho. E no resultado, termina a pessoa indo buscar alguém que reproduza, né, o jeitinho de mãinha, de painho e até de uma irmã, de um irmão mais velho. Tudo isso faz parte do imaginário da pessoa quando sai à luta, entra naquela fase chamada de predisposição para amar, ou aptidão para amar, já tem na cabeça um estereótipo. E de repente, não mais que de repente, é carnaval, micareta, o que seja, vê alguém, esta que é a pessoa. E aí se apaixona loucamente, o cérebro dá um banho de noradrenalina, de adrenalina e mais dopamina, e você fica dopada. Não pensa mais nada. Não mais nada. E pensa que é invisível. Pior, pensa que é invisível. Semana passada a gente falou, bebi demais e aprontei. O homem, ele acha que ele fica bonito, rico, poderoso e invisível. É invisível. Isso é impressionante. E pensa que é invisível, que ninguém está notando nada. Tu já viu que ele está de asa arriado para aquela criatura e só ele que acha que ninguém faz. De sorte que nós precisamos também ver estas outras possibilidades de uma parte psicológica profunda que faz com que alguém que esteja numa relação que é completa, de repente descarrile. Não estou querendo aqui ainda mencionar um fenômeno chamado compulsão sexual, que é um negócio muito sério, que leva a pessoa a ter relações sexuais em série. Como eu tenho um cliente que ele chega a transar 3 vezes seguida, quando a mulher está cansadinha, ele vai lá sozinho ainda e amansa o bicho na mão grande 2 ou 3 vezes seguidas, né? Então isto é que é disposição para a luta, e ejacula em todas, né? Ainda tem esse detalhe, né? Então eu sei que ele tem razões psicológicas profundas, mas não posso trazer aqui até para nem de longe parecer que a gente está identificando nenhum caso clínico.
E perto de 9 mil clientes, não tem nem quem possa identificar de quem eu estou falando. Mas de toda maneira, é importante que a gente saiba dessas variáveis em jogo. Eu tenho muitos clientes, homens que estão na moral machista, se escudando nela e com alta compulsão sexual, precisa tratar. Como tem gente que tem compulsão de comprar roupa, tem gente que tem compulsão de comer chocolate, tem compulsão de beber, tem compulsão de jogar o gol de azar, de ficar na internet teclando. Tem gente que também tem compulsão sexual mesmo. Isso é mais de homem do que mulher. 99% homem, apoiado na moral machista. E para ficar bom de uma compulsão dessa, atenção, sabe quanto tempo? 2 anos e meio, se a pessoa quiser ficar bom. Se não quiser, vai até usar como desculpa para ter para ser feito um serial killer, né? Um matador em série. Bom, a gente vai rapidinho para os intervalos comerciais, de sim o mais rápido que a gente puder, viu? Voltamos já, meu povo, fiquem aí. Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que aceite o meu louco querer. Uhul, Jonga Lima pra vocês. Mas, Pedreira, vamos lá. Deixa eu ler aqui algumas participações. Carol, boa tarde a todos. O poliamor, poliamorismo não é algo novo. Realmente não é. Agora com as redes sociais é que tá vindo à tona, que a doutora Regina Navarro Lins, que é uma autora muito lida, que tem até um livro aqui, que eu tô com ele na mão, A Cama na Varanda, ela fala muito sobre esse tema. Então agora que esse tema ele está ganhando, digamos assim, mais visibilidade. Mas é uma coisa que já existe há muito tempo. Eles aí fala assim, não é algo novo, mas os homens ficam contra pelo fato de, entre aspas, eu posso ou ela não. Eles sempre pularam a cerca, mulheres também, mas na hora de ser sincero e falar a verdade, ambos calam a boca e viram santos, entre aspas. E eles são contra, pois a graça de trair é o perigo. Na cabeça de muitos, liberado não tem graça. Eu não consigo administrar uma situação assim, pois sou ciumenta e não conseguiria dividir. Elson Barbosa, que faz parte da minha equipe, um beijo. Acredito que um relacionamento pode tudo, a partir do momento que ambas as partes estejam de acordo. Acredito que seguir padrões acaba tornando tudo comum. Eu, particularmente, não aceitaria um relacionamento aberto, nem um poliamor, pois sou um pouco possessivo. Mas há quem concorde e lhe traz felicidade. E se lhe traz felicidade, então, tá tudo certo. Jair Costa Conte. Deixa eu ver. Gente, isso aqui é outro assunto. Djalma. Boa tarde, mais. Djalma estava aqui no último tema do poliamor, que é Djalma Paiva, meu ouvinte. Enfim, grande Jonga, Pedreira, ótima discussão, boas falas de Jonga, o último. Fiz contato com a garota de 23 anos e houve a seguinte fala: é melhor ter umas mentiras nos relacionamentos, que é o normal, do que ser aberto. Ou seja, vamos viver na hipocrisia. Por mais doloroso que seja, é melhor discutir abertamente sobre desejo, felicidade e sentimentos. Mas sobre essa mentira, a Cazuza falava assim, mentiras sinceras me interessam. Acho que ele falava um pouco dessa mentirinha, que tem uma mentirinha que é boa. Agora, lógico que tem uma coisa muito mais séria aí. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite, né? Eu falo muito em terapia, dá uma palavra que eu cunhei, pelo menos para usar em terapia, chama sincericídio.
né? Tem pessoas que às vezes dão uma derrapada e que eu tenho que confessar, na compulsão não consegue dormir, tem que confessar. Aí faz uma coisa que na transnacional chama-se passar a batata quente, o script. Vai passar por outra a confissão, agora ele dorme, a pessoa é que não dorme mais, não sabe? Então isso é terrível. Se você está arrependido, a minha fala, quando eu estou com pessoa desse tipo, é o seguinte: você está arrependido, usa essa energia para não recair mais. E não para fazer além da queda coice. Porque a outra pessoa fica curiosa, quer saber detalhes, como é que foi, que lugar foi, que posição foi, enfim. Closer, se for posição de sentido, né? Tudo isso. Né? A outra coisa é a seguinte: alguns homens buscam fora relacionamento, não é só por compulsão, não. Para reafirmação da sua virilidade. É que, quando a gente era criança, a gente pensava, uma pessoa de 50 anos já era velha. 60 está com o pé na cova. 70 já não existe mais. Hoje as coisas mudaram bastante. A gente está vendo, não é, brotos da terceira idade aí fazendo e acontecendo. E também sabe que, como o homem é fértil até o final da vida, ele pode não estar feito um escoteiro de adolescente, sempre aparato, sempre pronto, não, mas ele reage bem, responde bem, né? É só se pegar uma parceira interessada, interessante, que ele vai funcionar legal. No entanto, o que a gente vê na prática é que alguns homens morrem de medo daquilo que os pais, os avós diziam, que o homem, depois que perde a potência, não vale mais para nada. E hoje, a gente sabe que com medicações que são capazes de restabelecer esta ordem natural das coisas, que a pessoa hoje tem uma força extra. No entanto, o que é que eu escuto de alguns homens que estão feito esses matadores em série, né? Pegam, não é para matar não, somente para faturar, como eles dizem, né? Em série, é para reafirmar sua masculinidade. Olha, ter potente, peguei uma menina de 23 anos, dei uma surra nela, deixei ela arrasada, né? O prazer dele não é de dizer que teve orgasmo espetacular, um orgasmo cósmico, não. Foi que deixou ela fatigada, dizer, veja como eu estou viril aqui, né? Veja como eu estou me afirmando, né? Sim. E tem outras coisas mais que são compensações também. Bom, Jalcemi Caldas, também nosso ouvinte de sempre, a gente sempre troca aqui mensagens nas redes sociais, falou: boa tarde, Maiara e convidados, sobre o poliamor. Gosto da ideia da doutora Regina Navarro Lins, de ter 4 amigas e deixá-las em stand-by para contatá-las, uma por vez, lógico, e assim nunca ficar sozinho. O que acham? Pois é, antigamente só os homens tinham essas, digamos, saidinhas, e hoje já existe também para as mulheres, tanto que existem até siglas, enfim, hoje, antigamente ficava ali, ó, no fechadinho, mas hoje todo mundo já ouviu falar, né? PA, PD, enfim, e etc. Bom, DG Barreto, tenho tanta admiração por Maiara, ama tanto, me preocupo tanto com sua imagem, sempre boa e digna, que ontem, na hora da Ritinha, minha querida amiga, que hei de fazê-la prefeita de Salvador, mas fiquei com medo de passarem a chamá-la de Maiara, não vou dizer. Posso falar sobre tudo, viu, DG? Também gosto muito de você, apesar de nem sempre nós concordarmos, mas não é pra gente concordar em tudo. Um anônimo: boa tarde, tenho 40 anos e 17 de casamento, e só tive outro relacionamento no primeiro ano que eu ainda estava namorando. Sou muito feliz e minha esposa me completa. Que ótimo! O que a gente está discutindo aqui é justamente que não existe um modelo de relação, gente. Cada um sabe a sua. Eu trouxe aqui a questão do poliamor e das relações abertas para a gente discutir, porque é um assunto que hoje ele já está sendo mais falado abertamente, que a gente já vê grupos nas redes sociais falando sobre o tema, e que quando a gente fala de relação e de gente, não é igual a matemática. A matemática das relações não é igual a matemática da vida. 2 mais 2 é 4 na matemática, ciência, mas nas relações pode ser 10 milhões, menos 50. Não existe modelo. O modelo é aquele modelo que é bom pra gente, que nos faz feliz e que nos deixa confortáveis. Antes de passar pra Jonga, eu quero ouvir Marcelo na linha 2. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, diga. Olha, a minha relação ela é a tradicional de todos, né? As pessoas seguirem que é a correta. Só que eu hoje, assim como minha esposa, vimos que nós estamos migrando para a relação aberta. Por quê? Acho que todo homem, toda mulher, ela tem sentimentos e tem desejos. E muitas vezes é reprimido. Então a gente está deixando essa coisa de lado e estamos partindo para a relação aberta. Inclusive, eu gostaria de conhecer até pessoas que nós temos filhos, temos responsabilidade e tudo, e pessoas que têm a mente aberta e que não seja promíscuo, porque existe a promiscuidade em todos os sentidos, né? A gente sabe que em qualquer relação tem. Então a gente até quer conhecer, porque nós não conhecemos, mas estamos migrando para a relação aberta.
melhor do que ter a traição é ter uma relação aberta. Quer comentar, Pedro, antes de eu passar para Jonga? Bom, eu queria dizer somente o seguinte, de que toda vez que uma relação contratada, justa e contratada, há um comum acordo, há uma bilateralidade, não há surpresas. Só que quando a gente começa uma relação extra, a gente sabe onde começa, não sabe onde é que aquilo vai acabar. E então eu vejo pessoas que fazem jus àquele refrão popular de que quem com muitas pedras bole, uma lhe resvala na cabeça, né? Então, o que é que eu vejo? Esses que de 2 em 2 anos estão aprontando com uma parceira nova. 2 em 2 anos tem uma nova parceira no pedaço, que diz que é para apimentar a relação do casamento. A mulher não está sabendo nada, isso é só secreto, né? No tradicional. Aí o que acontece? De repente aparece alguém que enche as medidas e essa pessoa se apaixona e nega que está apaixonado, entra num processo egóico de negação chamado de defesa de ego, chamado de negação, e resultado, quando menos espera, está preso, está encalacrado e não sabe para que lado vai. E isso é uma complicação, é um complicador, né? E o fato de risco também eu falo depois. E no caso desse casal, que esse senhor, enfim, que eles pelo visto já são um casal que hoje estão numa fase, uma idade também mais madura, etc., que estão optando por ter relações abertas. Para mim ficou meio dúbio na fala dele, uma coisa é ter relação aberta, outra coisa é começar até a frequentar casas de swing ou que são coisas é relação juntos. Consensual, né? Eles têm que, assim, primeiro tem que estabelecer e ficar claro para os dois o que é que eles querem, que a relação aberta, na verdade, é a possibilidade de se algum dia você sair ou viajar e se interessar por uma outra pessoa e optar um clima de você ficar com essa pessoa. Mas geralmente sem ser na frente de ninguém conhecido, sem expor seu companheiro ou companheira, alguma coisa nesse sentido. Já se for uma vontade de vocês juntos frequentarem casas de pessoas também que trocam de casais, aí já é na verdade um outro comportamento. Mas é uma abertura também, Mayara. É uma abertura. Vai lá, Jonga, já pega que eu já ia passar para você depois. É uma abertura para uma novidade na relação. Eu acho que a gente tem que aprender a ver essas atitudes humanas sem preconceito. É como eu falei, acho que tudo isso passa por uma coisa de liberdade. Eu acho que a liberdade da gente, enquanto não fere a do outro, tá de boa, é pacífica. A gente tem que aprender, aliás, o quanto a gente tem que aprender em nossa sociedade, em nosso país, a respeitar as escolhas do próximo. Estamos vendo aí lutas dos homoafetivos, em várias instâncias da sociedade, a descriminalização do uso da maconha, essas coisas todas que eu acho que indicam que o homem precisa aprender, no nosso país principalmente, a respeitar o outro, desde que a gente não interfira, não invada essa liberdade do outro. Então, eu, por exemplo, tenho um exemplo interessante, que assim, meus pais vão fazer 50 anos de casado, monogâmicos, sempre, tradicionais, são felizes, um casal muito lindo hoje, muito bonito, e sempre optaram por isso. O que acontece? Já souberam de muitas e poucas e boas minhas e de minha companheira. Já houve momentos de grande discórdia? Já. Mas o que é que eles percebem hoje, com o passar do tempo? Tem muita alegria com nossos filhos, por exemplo, que são filhos. Era isso que eu ia perguntar, para falar um pouquinho dos seus filhos e como eles veem nossos isso. Nossos filhos são descontraídos, pessoas muito tranquilas que facilmente falam com os outros, fazem amizades com todo mundo. Idades? Tem 10 anos, minha filha. É a mais nova. A mais nova, 17, 20 e 23. Ok. Então, crianças assim que cresceram num ambiente harmonioso, né? E eu acho que isso tudo passa por um conceito também de liberdade. Por exemplo, a gente tem costume, às vezes, na Chapada Diamantina, de tomar banho de rio nu. Uhum. Mas é um nu com muito respeito à natureza, às pessoas. Não é um bacanal. Eu não tô lá fazendo bacanal. Tomar banho de rio nu é uma das coisas mais maravilhosas que eu conheço na minha vida. Mas precisa ter um ambiente propício e respeitador para isso. O que é que isso acontece? A gente se acostuma com a nudez de uma maneira respeitosa, digna, bacana, diferente de certas pessoas que estão sempre com sunga ou biquíni ou maiô e tem esse conceito de nudez bem depravado, né? Então, esse conjunto de conceitos fez sempre eu acreditar que minha vida amorosa devia ter esse paradigma da liberdade, da relação aberta. Se eu posso, eu quero. E eu tenho que arcar com essas consequências, com esse risco e ser sincero nas horas certas, tá? Eu acho que isso é uma coisa importante. Você ia falar, Henrique, diga. Porque eu acho que
que o Jonga falou a respeito da liberdade, para mim parece mais com comodidade. Veja, que você tendo uma relação monogâmica e tendo uma pessoa para se dar, é muito mais, vou dizer, você tem que se doar. O Dr. Pereira falou que essa dificuldade de você ter essa relação com uma pessoa, você tem seus compromissos. E a relação aberta, me parece o seguinte: eu tenho esse compromisso que eu acertei, que eu posso ficar com qualquer pessoa. Isso é muito mais fácil de você construir uma relação harmoniosa nesse parâmetro do que na relação monogâmica. Então, a liberdade, para mim, soa muito mais como comodidade. Porque é mais, eu quero ter uma relação harmoniosa. Como é mais fácil? Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil para mim é poder estar tendo relação com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não sei se é o seu. Você me disse aí que, você disse aqui a gente que você passa grandes períodos monogâmicos. E pelo que eu vejo, você é muito mais monogâmico do que um poliamor, você ter relações abertas. É verdade. Conversando com você aqui, eu percebi isso. E me parece que você consegue construir essa harmonia, e para mim, porque você tem uma estrutura monogâmica bem forte. Mais 25 anos, aconteceu muita coisa. Muita água você vai dar ponta. Antes de passar para Pedreira, que eu vou pegar um gancho para que Pedreira possa falar. Eu tive aqui outro dia com um convidado, Oscar. Eu não lembro nem sobre o que o Oscar veio falar, mas ele trouxe um dado muito interessante. Eu conheci a primeira mulher dele, com quem ele teve 2 filhos. Eu conheci pequenos, meninos hoje estão com 20, eu tenho o quê? 38. O filho dele mais velho tem 28. Então, e eu vi com 4 anos, 6 anos, e a menininha dele também menor. E ele falava: Maiara, eu pulava muito a cerca, eu aprontava demais. E minha mulher sabia disso. Coitada, eu fiz ela sofrer tanto, mas a gente se dava muito bem, ainda se dá até hoje. E ela olhava pra mim e dizia assim, um dia você acalma, deixe passar dos 50. E ele falou assim, ela tinha uma sapiência, ela olhava pra mim e dizia assim, o homem só deveria casar depois dos 50. Porque antes dos 50, o homem quer outras coisas e a coisa ainda está muito em ebulição. Então, existe essa pressão da sociedade. E ele dizia assim, hoje eu entendo. Porque ele falou, Maiara, eu já aprontei tanto e hoje eu tenho uma mulher pela qual eu sou apaixonado, com quem eu tô casado, que é Cris, que eu não conheci. E eu sou monogâmico e não tenho vontade nenhuma de ter relação com outras pessoas. Não sinto vontade, não sinto desejo. É tão bom, ela me completa tanto, mas se você souber tudo que eu já fiz, ai. E assim, você acha isso, Pedreira, essa questão da idade, até da química do corpo, de como isso funciona e impacta? Vamos ouvi-lo. Tem um fundamento seguinte: muitas pessoas, não para generalizar isso que eu vou dizer, mas muitas pessoas que eu já atendi, queimaram a etapa de sua vida entre 18 e 38 anos para se firmar profissionalmente, ganhar dinheiro, dar todo conforto à família, fundar uma família, ser uma pessoa respeitada na sociedade. De repente, não mais que de repente, em busca do tempo perdido, de repente voltam a querer ser adolescente de novo, e aí é que está o grande risco, porque quer agora resgatar com juros e correção tudo que aconteceu, que pulou, que uma etapa. Juros e correção. Tem. E a própria parceira que depois fica perplexa em saber o que é que eu faço com isso, porque sempre conheci uma pessoa que era séria, monogâmica e que não tinha nenhum contrato externo, né, de filiais, nem tão pouco de aberturas, né? E no entanto, de repente a pessoa se tornou extremamente preocupada com isso, né? E tem casos incríveis de clientes que fizeram de comum acordo, comentando ainda aquele cliente falou, ele comentou recentemente para abrir, não é isso? A relação. Eu disse no início de que a tendência do que eu tenho visto é quando é primário o contrato, que a coisa funciona legal. Quando já está estabelecido que era casamento fechado e resolve fazer uma abertura, às vezes para uma abertura restrita, na outra é ampla, geral, né? e restrita. Aí o resultado é que já descompasso. Me recordo de um caso na minha cabeça aqui, que o casal tinha de comum acordo essa ideia de ter parceiro, não era em casa de swing não, eles próprios trocavam telefone, sabiam o que faziam, e aqui na Bahia não tem tantas casas, até onde eu sei, de swing, como no São Paulo e Rio de Janeiro, e o resultado é que eles tinham um acordo e cada um ia para casa do outro e encontrava, e tinham a troca era interna, externamente não havia nada, só internamente ali que acontecia. Um dia a mulher dele ficou grávida.
Esse cara inventou que o filho era a cara do outro e foi fazer um teste de DNA. A mulher recebeu como se fosse a maior ofensa e atendeu, se romperam. Então reparem só onde é que a coisa pode chegar, uma variável que ninguém nem tá imaginando, né? Dentro do contrato dele podia encontrar lá dentro de casa, mas fora de casa não podia. E como morava na própria rua, o cara queria até mudar, era um condomínio fechado, queria até mudar para não ficar por perto. Então são casos incríveis que a gente vê na vida. E eu falei também do perigo, que algumas pessoas adoram frisson, inclusive homens e mulheres casadas que vão fazer amor em público, chama-se de amor a fresco, né? E vão transar na praia. Para quê? Arriscado entrar areia, arriscado coisa dessa. Isso é ótimo. Assim, ao ar livre, ou então dentro de avião, dentro de museu. Por que essa frição? Porque quanto mais arriscado, né, mais dá um frisson. Por isso que algumas pessoas dizem que se for consentido não tem graça, tem que ser proibido. Porque é fato que aquilo que é proibido atrai mais, tá bom? Bom, com relação a isso, até a questão do preconceito que as pessoas falam muito, e como a gente, com relação a quem tem relações mais abertas e a questão do poliamor, que é um assunto que não é novo, como se colocou, nenhum comportamento novo, mas que é um assunto que está começando a ganhar a pauta dos meios de comunicação agora. Então ainda há meio que um rebuliço. Você quer falar um pouco da sua experiência familiar com relação a isso, Jonga? Bom, esse assunto que o doutor Pedreira colocou, isso aconteceu com minha vida, né? Nessas nossas caminhadas e aventuras amorosas, minha esposa teve um filho, que hoje é um presente na minha vida. Eu acolhi sem digamos assim, maiores problemas, né? Foi uma notícia difícil? Foi. Mas o sentimento que me veio na hora foi de, vamos cuidar. Já que não foi uma coisa querida, não foi uma coisa que ela projetou e que ela sonhou com o parceiro. Foi uma coisa que... Aconteceu. Acidental. Acidente de percurso. Então, ela até se surpreendeu muito. Com a atitude. Aliás, olha eu ganhando pontos sem nem saber. Porque foi espontâneo, não foi uma estratégia. Mas é nessa hora que a gente mostra o amor. É nessa hora que a gente mostra o quanto a gente pode ser companheiro e quanto a gente pode surpreender o parceiro. Então, nesse sentido... É uma pessoa que tem 2 pais, de boa, na tranquilidade, e é um presente que eu ganhei na minha vida, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito de pai. É um dos seus 4 filhos, mora com vocês, não é isso? Exatamente. Que legal, né? E pra você ver, assim, tudo depende da predisposição de cada um. As pessoas veem essas coisas sempre como negativas. Bom, vocês lembram uma vez a gente falou aqui sobre ciúme, que eu disse que é o destempero do amor. Eu observo em Jonga um traço atípico, que é um traço baixo de ciúme. Pelo menos na fala dele eu não detectei isso. Mas eu tenho um caso de um casal que eles foram para uma casa de swing e chegou lá e disse, pronto, eu vou deitar e rolar. Chegou logo a primeira gata que apareceu, ele foi logo beijando. Na segunda, ele já baixou a mão no decote dela e já foi fazendo uma exploração anatômica, né? Na terceira, já foi pegando o bumbum da outra e a parceira tá vendo tudo. A regra é a seguinte, se a mulher dissesse não, ou se ele dissesse não, é papel soltar. A regra, eu nunca fui caso swing, mas disse que a regra era essa. Aí o que aconteceu? Chegou um carinha lá da sauna e foi dar um beijo nela. Aí ela disse, não. Ela não quer. Ela disse, eu quero. Aí o cara ficou ferrado. Vamos embora. É a questão do homem ainda com essa coisa. Bom, deixa eu colocar aqui. Bom, Charles mandou uma mensagem pra gente para o programa Cabeça de Homem de hoje. Boa tarde, por gentileza. Gostaria de saber se existe algum site, e-mail, grupo, telefone dos poliamorosos em Salvador, para que eu possa manter contato e trocar ideias. Existe sim, entre no Facebook, você acha, e entre também no YouTube, tem um vídeo chamado Jovens Poliamorosos de Salvador. Você vai achar informação, tá? Mas vou deixar aqui o telefone de Charles, 9177-8250. 9177-8250. Tem também Cláudia, 40 anos, quer criar círculos de amizade sem segundas intenções, apenas com homens entre 45 e 55 anos. Para quem um dia sabe ter um compromisso sério. 8817-6001.
8817-6001. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente está chegando ao final. Leandro Lima deixou aqui, será que o poliamor não seria, na verdade, polirrelação? O homem buscando completar algum aspecto que não consegue usufruir na atual relação a dois? Isso sim, não vale só para o homem, mas também para a mulher. O erro, na verdade, do homem e da mulher é buscar no outro o que lhe falta. Primeiro a gente tem que estar completo, estar bem, para a gente ir para uma relação a dois, porque senão você vai ficar pulando de relação em relação, sempre achando que está faltando alguma coisa, mas o que falta é você que tem que resolver. Ninguém vai resolver um problema seu consigo. Tá? A gente está chegando ao final, vou pedir aos nossos convidados que se despeçam. Pedreira, quer deixar algum recado? Quero somente dizer o seguinte, que uma relação jamais vai estar pronta. Então é um grande desafio você entrar numa relação monogâmica, como estou com a Soninha, e que dá conta dela se sentir bem e receber o feedback da parceira e vice-versa. Isso é muito legal, isso é muito bom. No entanto, eu não tenho nada contra que alguém queira fazer suas experiências múltiplas, né? E não quero me posicionar aqui como dono da verdade, apenas tenho uma experiência clínica que é ampla e estudo esse assunto há muitos anos e estou aqui oferecendo ao meu público, através de Nayara, nesse programa genial, algumas visões para que as pessoas não fiquem bitoladas em dizer que o certo é aquilo que já está ungido, sacramentado pela tradição. Henrique? Uma relação que não seja monogâmica não é para mim. Ok. Certo? É difícil, eu vejo o Jonga falando aí, para mim é uma dificuldade, justamente por conta do que o doutor Pedreira falou aí. Eu sou casado há 12 anos com o Joy e a gente constrói nossa relação a cada dia com as dificuldades, mas nos amamos, temos 2 filhos e se já é difícil, se já é muito trabalhoso, mas é muito prazeroso também ter essa relação monogâmica com mais gente, amigo. Jonga, vai lá, Jonga. Eu quero agradecer, Mayara, você, né? Parabéns pelo programa. Você faz rádio com uma paixão, com uma coisa boa, assim. Parabéns. Agradecer a companhia aqui de Henrique, do Dr. Pedreira. E dizer que eu vim aqui muito não para fazer bandeira de nenhum jeito de viver, mas sim de declarar e mostrar para as pessoas o meu jeito de viver, que ele possa contribuir e ensinar alguma coisa para todos, né? E sigo minha vida aí. Quem quiser acompanhar o meu trabalho artístico, procure a minha página no Facebook, Jonga Lima. Eu tenho muitas canções, já gravei 4 discos solo e algumas dessas canções são canções de amor que falam dessa minha trajetória de vida. E até a próxima, Mayara. Obrigada, gente. Obrigada, meus ouvintes. Obrigada aqui a minha equipe. Obrigada a Luiz Ramon Abidon, da Audácia Baiana. Vocês vão ver esse baixinho, que só é baixinho no tamanho, mas danado aí nas realizações, que faz parte da minha equipe. Carlinhos, obrigada a Humberto Filho do Estúdio 1. Obrigada a Joana Passos, que me ajudou, e Maurício Oliva, um tempo atrás, por bastante tempo. Obrigada a Felipe Arcoverde, Ana Paula Paixão, da Person Design. Quero mandar um beijo aqui para a equipe da Metrópole, para a Dilcinho, para os meninos do futebol, que já chegaram, eu tô invadindo o horário deles e dizendo, meu povo, fui! Beijos, beijos e até semana que vem!